Olá, começamos agora mais um Frente a Frente, hoje aqui comigo a médica infectologista Marjane Lemos, ela que é superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde aqui de Alagoas. E o nosso assunto, claro, influenza, né, os vírus que fazem parte, né, da composição dessa doença, digamos assim, H1N1, H3N2. Vamos falar também sobre dengue, zika, chikungunya, enfim, essas doenças que têm trazido muita dor de cabeça, literalmente, não só para as pessoas que são contaminadas, né, mas também para os gestores da saúde pública. E o trabalho da Secretaria tem sido no sentido de diminuir os casos dessas doenças aqui no estado. Mas eu agradeço antecipadamente a doutora Marjane por estar aqui conosco, dando essas informações científicas e necessárias para a população ser informada. Portanto, eu pergunto, o jornal Gazeta de Alagoas trouxe na quarta-feira, né, uma notícia em manchete que Alagoas teria o primeiro caso de morte por H1N1. E nós conversávamos aqui antes da entrevista e eu ia chamar justamente atenção para esse caso, já que a Secretaria confirma 15 casos já notificados, né, desde o início do ano até agora, e que o que foi que aconteceu que, na verdade, esse paciente ele não morreu necessariamente de H1N1. Como a senhora pode nos explicar melhor esse caso? Boa tarde. Boa tarde. Esse paciente ele teve, de fato, infecção por H1N1, ele foi hospitalizado, fez um quadro de insuficiência respiratória, mas a morte dele ocorreu após 45 dias da infecção. Então, o H1N1 esteve envolvido no processo de adoecimento, mas não foi necessariamente a causa da morte dele. A causa principal, digamos assim. Isso. Ele tinha inúmeras comorbidades, enfim. Não que nós não esperemos mortes por influenza. A influenza mata, essa é a época do ano em que o vírus vem com toda a força. As condições que são propícias, a mudança do clima, a chuva, quais são o habitat melhor para... O fator preponderante é a aglomeração de pessoas nessa época do ano em que há mais chuva e as pessoas tendem a ficar em ambientes mais fechados. Então, ao invés da praia, a gente opta por shopping e estar junto, muita gente no mesmo ambiente é a principal condição para que haja transmissão das infecções respiratórias em geral. Então é isso. O que caracteriza a influenza? A influenza, ela, diferente do resfriado, é bom a gente sempre fazer a diferença entre gripe e resfriado. A gripe, ela é obrigatoriamente provocada por um dos vírus influenza, dessas letrinhas do alfabeto que nós havíamos conversado. Já o resfriado, ele é provocado por outras dezenas de vírus para os quais não tem vacina, porém são quadros mais brandos. Então, a gripe, sinônimo de influenza, ela costuma ter uma febre mais alta, debilitar um pouco mais, dar dor no corpo. Calafrios, os sintomas são mais intensos. Geralmente, mesmo pessoas jovens, têm que se afastar do trabalho 1 ou 2 dias, porque ficam mais debilitados, enquanto o resfriado é um quadro mais brando, são os resfriados, o que a gente chama de gripe, mas gripe que a gente nem sequer precisa se afastar do trabalho, quando tem febre é uma febre baixinha, então é importante diferenciar uma coisa da outra. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é que essa época do ano, todos os vírus de transmissão respiratória estão circulando. São mais de 10, são dezenas. Então, é muito comum, no momento que a gente toma a vacina da gripe, a gente já está com alguma outra infecção respiratória e apresenta algum sintoma que faz com que as pessoas imaginem que aquele sintoma foi provocado pela vacina. Isso, há um desconhecimento, uma confusão, é um equívoco pensar assim, né, exatamente. Doutora? A vacina, ela não é capaz de provocar gripe, de provocar adoecimento, porque o vírus da vacina ele é inativado. Ele não é capaz de adoecer. A vacina ela pode sim provocar algumas reações, até porque dor, febre baixa, um pouquinho de mal-estar é resposta imunológica do corpo da gente a qualquer invasor. Então, a vacina, como ela desencadeia uma resposta imunológica, há pessoas que podem ter um pouquinho de dor, um pouquinho de desconforto, mas não tem como haver um quadro gripal após a vacina. Pois bem,
A influenza, ela se apresenta com os vírus H1N1, H3N2 e o influenza B, é isso? Esses são os nossos três circulantes aqui, mas tem inúmeras outras letrinhas circulando aí pelo mundo. Esses são os nossos. E aí, qual a diferença que a gente pode mensurar na prática para alguém que é acometido por um desses vírus? Não há diferença entre os sintomas dos vírus influenza. Eles provocam exatamente o mesmo quadro. Então, não existe um mais perigoso que o outro. Eles são igualmente perigosos para quem tem fator de risco, para idosos, crianças pequenas, e igualmente bem tolerados para pessoas que estão em condição de saúde bem, saudáveis. Se a sua imunidade está legal, então não vai ter essa preocupação, digamos assim, de um agravamento do quadro, como acontece com idosos e crianças. Exatamente. Naturalmente. Obviamente que existem fatores predisponentes para o adoecimento que podem não ser conhecidos da pessoa. Por exemplo? Então, às vezes a pessoa tem alguma doença imunológica que não tinha conhecimento e é desencadeada exatamente durante uma infecção dessas. Então, daí o fato de haver esporadicamente pessoas mais jovens que podem ter um quadro um pouco mais grave. Mas há sempre ou quase sempre algum fator associado. Mas o temor maior da população é a questão da morte mesmo, que senão, o que pode determinar a morte de um paciente que é acometido por um vírus dessa natureza? Primeira questão é os fatores de risco individuais. O fato de ser uma pessoa idosa ou com a imunodeficiência por algum outro motivo, uma doença neoplásica ou câncer, ter HIV, câncer, isso faz com que ele tenha um maior risco de adoecer. Debilita mais o paciente. Associado a isso, a rapidez com que é diagnosticado e iniciado o tratamento. Há dificuldades para fazer o diagnóstico? Não, o diagnóstico, ele é inicialmente clínico. Então, a gente sabe, por exemplo, que temos os 3 vírus de influenza circulando em Alagoas já há um tempinho. Então, se eu atendo um paciente que está corizando, com dor na garganta, com febre alta, prostração, eu estou diante de um quadro gripal. Eu não preciso fazer um exame para confirmar que se trata de um quadro gripal. Então, para esta pessoa, eu já estou autorizada a prescrever tratamento. O exame para saber qual o tipo de vírus o Ministério da Saúde orienta a fazer de forma sentinela em algumas unidades, só para a gente confirmar se há ou não vírus circulando na comunidade e em todos os casos graves. Então, uma pessoa saudável que apresenta um quadro gripal, eu não preciso fazer exame para saber qual tipo de vírus, porque eu já sei como é que aquele corpo vai se comportar e já sei o que é que eu tenho que fazer diante desse quadro. As pessoas que apresentam um quadro mais grave, especialmente as que vão para a internação, esses sim precisam fazer exames específicos, até para que a gente venha a flagrar algum tipo de vírus novo circulando ou, de repente, algum outro micro-organismo. Há algumas semanas, houve um boato que havia uma criancinha de 15 dias internada com influenza. A gente é pouco provável que uma criança nessa idade contraia influenza, pouco provável, mas foi feito o exame dela e foi constatado que foi outro tipo de vírus. Então, diante de uma internação, é necessário que a gente faça o exame, até para que a gente direcione, se necessário, o tratamento para outra situação. Mas a prevenção ainda é a melhor maneira de evitar a doença, não é? E como fazê-lo? Porque é uma questão de saúde pública. Sim. E são hábitos muito, digamos assim, primários, mas que a população em geral negligencia a todo instante. E isso independe de classe social. Exatamente. E eu deixo bem claro que quando eu chamo a atenção para necessidade de proteção maior das pessoas com maiores fatores de risco, a gente não subestima a importância da prevenção entre pessoas saudáveis, porque no mínimo ela vai faltar ao trabalho, isso já é ruim. Isso já traz um prejuízo social, econômico grande, sem falar de uma questão individual do sofrimento. Então, a prevenção ela é importante para todos.
para os mais vulneráveis pelo risco de morte e para os que não são tão vulneráveis pelo risco de adoecimento. Claro. E consiste basicamente em quê? Uma das medidas mais eficazes é o uso da vacina, mas não é a única. Então, a higiene adequada das mãos, cuidados de higiene, como evitar levar as mãos sujas à boca, ao nariz, proteger a boca ao tossir para proteger... As vias respiratórias. Exatamente. E a principal medida é a higiene das mãos, quer seja com água e sabão ou com o uso de álcool gel. Álcool gel, qual alguns falam que tem que ser um fator elevado, né, de ação antibactericida. O que é recomendável? O ideal é que ele tenha uma concentração de 70%. Por quê? Uma concentração muito menor que isso, ela não vai conseguir matar o vírus. E uma concentração muito maior que isso, ela é tóxica. Então, 70% é a concentração mediana ideal, eficaz e segura. Manter os hábitos saudáveis de higiene, né? Constantemente e redobrar essa vigilância. E, se possível, evitar aglomerações. Essa é a medida mais difícil de indicar, porque... sobretudo para as crianças, né? Se privar de vida social no inverno é muito difícil. É muito complicado. Então, redobrar os cuidados de higiene. Pois bem. Bem, qual é a recomendação, por exemplo, que a Secretaria está fazendo aos municípios, onde a gente sabe que essas medidas são muito mais difíceis de serem implementadas, né? E há regiões de difícil acesso, longínquas, em que torna, quer dizer, acredito que as equipes do Programa Saúde da Família pode auxiliar e tem um papel relevante nesse trabalho ou não? Isso. O papel da Secretaria de Saúde, da Secretaria Estadual é muito mais de assessorar os municípios, de prestar assistência técnica, orientação, informação e auxiliá-los em algumas situações muito específicas. Então, a execução das medidas, como a vacinação, é papel da competência do município. Obviamente que a gente auxilia sempre que possível e na medida possível. Tanto que todas as vacinas que nós recebemos até hoje do Ministério da Saúde, elas são encaminhadas de imediato aos municípios. Nada fica retido no Estado até que a gente chegue à última parcela, que é a parcela de estoque estratégico. Então, o que nós fazemos pelos profissionais que estão na ponta é fornecer informação, orientação, treiná-los, capacitá-los para que eles administrem de forma correta a vacina. E nos manter, a equipe está à disposição e todos os dias a gente recebe telefonemas, e-mails, ligações dos próprios profissionais de saúde, solicitando ajuda, tirando dúvidas, enfim, é esse o nosso papel enquanto Estado. Doutora, em relação aos povos indígenas, quilombolas, povos que são específicos, não é, e que têm a sua morada, o seu local de moradia, até muitas vezes de uma maneira mais vulnerável, qual é a atenção básica de saúde que pode ser levada especialmente a essas populações? Para os povos indígenas está indicado a vacinação, exatamente considerando essa vulnerabilidade social também, mas as medidas de higiene são universais para todos. Pois bem, qual o quantitativo de pessoas, a estimativa que a Secretaria tem de vacinação aqui em Alagoas? Existe mais ou menos 800 mil cidadãos alagoanos que se enquadram nos critérios de vacinação. Um perfil. Isso, a gente considera uma cobertura vacinal adequada quando a gente consegue vacinar pelo menos 90% desses 800 mil. Então, é necessário que a gente vacine pelo menos 90% para que a gente tenha uma boa cobertura e uma boa proteção para a população. Hoje, eu fiz uma avaliação antes de vir para cá, nós estamos com cobertura, no geral, de 51%. Metade, né? Tem municípios que já atingiram quase 100%. Bom. Mas alguns ainda estão puxando o indicador para baixo. Então, é muito importante que a população e os municípios se empenhem em atingir essa cobertura. Pois é, atingir essa cobertura vacinal vai depender do engajamento das secretarias municipais, não é? E da população, não é? Ela tem que colaborar. E a mídia tem um papel fundamental nessa história, que é sensibilizar a população, desmistificar os medos
e sensibilizar para que a população vá em busca da vacina. No seu entendimento, o que leva a população a pensar que tomando a vacina ela vai adoecer e não se prevenir? Como eu falei no primeiro momento, como é um período do ano em que a circulação viral de vírus respiratório intensa, não é incomum que a gente tome a vacina e já esteja portando outro vírus respiratório. Então, é bem comum que a pessoa, logo após a vacina, comece a corizar e aí vem o medo se foi a vacina. Pois é, mas a vacina pode ser o gatilho também para quem já está infectado por outro vírus? Não. Ou não tem nada a ver? Até que haja um desvio do sistema imunológico, leva algum tempo, não é de imediato. Então, até o vírus da influenza que a gente vem a contrair não faz com que a gente adoeça de imediato. Existe um período de incubação. De incubação, exato. Então, é de fato mito. Tomei a vacina ontem, hoje amanheci gripado. É mito. Não há como ter relação com a vacina. Pois bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Precisamos defender os corais da Amazônia, um paraíso frágil que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Precisamos defender os corais. Da ganância das petrolíferas, do derramamento de óleo, Da ameaça de uma tragédia anunciada. Diga não a esse absurdo em defendaoscorais.org E faça a diferença. Assine a petição. Somos pelos corais da Amazônia, somos Greenpeace. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a médica infectologista Marjane Lemos, que é superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde aqui de Alagoas e nos fala sobre os vírus que são determinantes para a influenza, não é? A gripe que tem deixado todo mundo aflito com a possibilidade de ser acometido por ela. Portanto, eu falo agora sobre as questões relacionadas à importância da atualização do calendário vacinal. Há pais que negligenciam essa vacinação que tem que ser feita dentro do período normal. E qual é a recomendação que a Secretaria passa nesses casos? É muito importante que se mantenha o calendário vacinal da criança atualizado, mas também é muito importante que o adulto lembre que ele também precisa se vacinar. Nós tivemos alguns óbitos por tétano ano passado. Esse absurdo, ano é inadmissível. E a grande maioria homens em idade socialmente, economicamente ativa. Então, é uma morte definitivamente inadmissível. Então, é muito importante manter o calendário vacinal da criança, porque vai protegê-la de uma série de doenças, não só durante a infância, como durante toda a vida dela. Mas o adulto deve estar também atento ao seu calendário vacinal. Minimamente, o adulto deve estar vacinado para tétano, hepatite B e aqueles que têm indicação também para influenza. Minimamente, essas três vacinas devem ser tomadas pelo adulto. E os postos de saúde têm mantido estoques para o ano inteiro, doutora? Sim, não há dessas vacinas às quais eu me refiro, nós não temos há muito tempo nenhum problema de abastecimento. Nós estamos o Ministério da Saúde está tendo um pouco de dificuldade em nos mandar o soro antitetânico, só que o soro antitetânico é exatamente para os casos em que não houve vacinação. Então, a pessoa se acidenta, nunca se vacinou, a gente precisa lançar a mão do soro. Então, a gente nem deveria precisar de soro. Certamente. A gente nem deveria precisar de soro. Mas vacina não é problema, está disponível. Pois é, a informação dos pais ou dos adultos que não mantêm esse calendário vacinal também
se refere ao fato, ao mesmo preconceito, no sentido literal da palavra, de achar que vai se vacinar contra a doença e vai adoecer? Segue a mesma, eu acredito que o mesmo não. entendimento? Pela minha experiência clínica de contato com o usuário, a gripe, de fato, é a única vacina que tem esse mito do adoecimento, embora a tecnologia de criação da vacina sejam semelhantes, todas elas são semelhantes entre si, mas esse mito, de fato, gira em torno da vacina da gripe. Os pais têm um certo receio. Eles têm um certo receio de algumas reações da vacina, mas não... Que são naturais. Isso, né? mas não por imaginar, não é isso que eu percebo. Imaginar que a vacina vai provocar adoecimento por aquilo que deveria proteger. Esse mito é muito mais em torno realmente da vacina de influenza. E em relação aos adultos, é de fato uma negligência com a própria saúde. É uma negligência, às vezes por desconhecimento mesmo, e às vezes por acreditar que... A gente acredita que o raio nunca vai cair na nossa cabeça, né? Que quem adoece é o outro e não a gente. Então, isso é um comportamento muito, muito comum, principalmente entre os homens, de achar que não vão adoecer. Entre homens e mulheres, o quantitativo de homens é maior, de não se vacinar. Com certeza. Chega a chamar a atenção, doutora? Sim. Vamos fazer assim, do ponto de vista percentual, como a gente poderia comparar as mulheres nesse caso? Eu vou extrapolar, porque nós não temos dados sobre isso. Estatísticos. Mas eu imagino que não deva, nem 10% da população adulta de homens seja vacinado contra o tétano. Isso eu faço estimativa baseada nas pessoas que eu conheço, que eu convivo, dos pacientes que eu atendo em consultório. Raramente o homem se vacina. Doutora. Eles se vacinam quando há uma indicação muito precisa, quando o médico diz, olha, você tem que se vacinar, mas buscar espontaneamente, a mulher ela tem alguns fatores que a favorecem nesse caso. Primeiro, quando ela é engravida, ela tem que atualizar o calendário vacinal e isso faz com que ela se proteja contra algumas doenças. A mulher tem o hábito de ir ao ginecologista anualmente e ela é lembrada que também precisa se vacinar. O homem só vai ao médico ou à unidade de saúde quando adoece. Ou quando é levado pela mulher numa circunstância muito difícil, na maioria das vezes. Né? Então, talvez esse seja o motivo dessa negligência com o calendário vacinal do homem adulto. Agora, nesse contexto, o combate ao Aedes aegypti, que é o vetor de outras doenças graves também, como dengue, chikungunya, zika. Como tem sido feito esse embate a esse mosquito que encontrou em Alagoas as condições mais satisfatórias para se desenvolver, se proliferar, enfim? O combate ao Aedes, ele exige muitas frentes de trabalho. Então, não tem fórmula mágica, não tem uma fórmula única. Então, é necessário, de fato, múltiplas frentes de trabalho. E constante, né? E constante. Nós estávamos até bem pouco tempo com o índice de infestação predial por Aedes aqui em Alagoas baixíssimo. Muito bom. Agora já está começando a subir de novo. Choveu, empoça a água e lá vem ele de novo. E ele não escolhe ambiente social, de né? forma alguma. Aliás, ele é bem limpinho. Ele adora uma aguinha limpa. Então, ele acaba se proliferando onde tem algum pouquinho de água e limpa de preferência. Então, é necessário que a população mantenha os cuidados de controle do Aedes, evitar água parada, lembrando que uma tampinha de garrafa que a gente joga no meio ambiente e a gente descarta incorretamente pode virar um criador de Aedes. O plástico, não é, doutora? Porque ele é maleável, aí forma uma baciazinha ali e já é um criadouro, né? Já é um foco. Então, o cuidado com o lixo é muito importante. A gente lembra do pneu, lembra da garrafa, esquece do lixo que a gente joga por aí. Então, o cuidado com o lixo é fundamental, saneamento básico, que aí entra o papel do Estado, é fundamental. Em algumas situações, a gente precisa entrar com arma química, com a borrifação para matar o mosquito, mas a gente... O fumacê mata o mosquito? Ele mata, mas ele tem uma capacidade muito baixa de eliminação do mosquito. Nunca mais se viu o fumacê, ele foi desconsiderado não, assim? Ele ainda é utilizado em situações de surto, em situações que a gente tem um índice de infestação muito alto, e quando há relato de casos, de notificação de casos, a gente ainda faz. Mas a capacidade de destruição do fumacê é de 30% só. Para que ele mate um inseto, uma partículazinha daquela tem que colidir com o inseto.
como a maioria dos mosquitos que transmitem o Aedes estão dentro do ambiente, dentro de casa, aquele fumacê circulando na rua tem uma eficácia muito pequena. Então, a gente usa como mais uma estratégia, se necessário, quando necessário, não é a principal. A principal é o cuidado que a população tem que ter em casa de não acumular água parada. Não acumular água e muito cuidado com o lixo descartado incorretamente. Meu filho tem o hábito de sair destruindo todos os copos descartáveis que encontra pela rua. É um hábito saudável. E ele diz, vou destruir o copo para não criar um mosquitinho. Então, ele já aprendeu, mas é isso mesmo. Qualquer coisa descartada incorretamente na rua pode virar um criadouro. Pois é. Responsabilidade de fazer aquela busca ativa dos focos dos mosquitos é das secretarias municipais através dos agentes municipais de saúde. Maceió está bem abastecida? Maceió tem feito um trabalho bom, já esteve em um período bem crítico em relação aos agentes de endemias. Hoje eles estão conseguindo atuar, tanto que o índice de fechação do Maceió caiu. Nós temos alguns agentes no estado ainda. Remanescentes? Remanescentes, alguns que a gente contratou no período de epidemia, porque eventualmente algum município pede socorro e nós entramos em campo, caímos em campo junto com o município, mas é primordialmente o papel do município mesmo. Pois é, e esse trabalho de agentes públicos, eles... Há um entendimento de que poderia ser maior o quantitativo desses profissionais, Sim. doutora? Sobretudo, eu falo isso porque na capital, ainda que se tenha um índice elevadíssimo, né, que contraria o entendimento do acesso à informação, que é colocado para todos, mas no interior a situação é bem mais difícil, né? Em boa parte dos municípios, o quantitativo de agentes de endemia ele é insuficiente para as necessidades. E há uma coisa nos preocupando muito hoje, que não se trata de vírus, mas de uma doença também transmitida por um vetor, um mosquito que não é o Aedes, que eu acho que a gente focou tanto no Aedes que esqueceu do Culex, que transmite a leishmaniose visceral. E nós estamos diante de um quadro um pouquinho assustador de casos de leishmaniose visceral aqui em Alagoas. E o que a gente percebeu, o que a gente vem percebendo, dentre outras coisas, é que os próprios agentes de endemia se especializaram tanto no combate ao Aedes que esqueceram dos outros. Então, a insuficiência de pessoal para combater todas as endemias, as doenças que envolvem animais, mas há também essa falta de sensibilidade, a gente se sensibiliza muito para o Aedes, porque é o que está na moda, e esquece um pouquinho as outras doenças que estão por aí. A leishmaniose, ela se manifesta de que forma e quais são as condições que beneficiam o aparecimento da doença? A leishmaniose, ela é provocada por um parasito, não é um vírus. Ela se manifesta através de... A pessoa tem febre durante mais de 15 dias, aumento do baço e do fígado, então há um aumento do volume abdominal, tem uma anemia intensa. Ela é um dos reservatórios, é o cachorro, o cão doméstico. Então, o Culex, que é o inseto, ele pica o cachorro, pica o ser humano e passa. E aí uma pessoa, geralmente criança pequena, idoso, ou pessoas desnutridas, ou que tem um HIV, acabam adoecendo. E nossa média anual de casos é de 56 casos ao ano. Hoje... Isso significa o quê? Do ponto de vista do que preconiza o Ministério da Saúde, enfim? Nós não somos dos estados que tem maior número de índice, mas o que me preocupa é que nós estamos no mês de maio já com 59 casos. É um alerta, então já está acima da nossa média anual. O ano... Em todo o histórico de Alagoas, que nós tivemos mais casos, foi 2017, nós tivemos 74 casos ao ano. Nós já estamos no mês de maio com 59 casos. Não chegamos ao meio do ano, pois é. E mais importante que isso, tivemos 9 óbitos. Isso é, de fato, muito alto. A doença é agressiva, né? É agressiva, mas se tratada precocemente, há cura. E o que nós estamos perdendo, nossos pacientes, porque eles estão chegando para a gente muito tarde, demorando demais para fazer diagnóstico. Doutora, houve um período aí que se falou muito em febre amarela, o aparecimento de febre amarela aqui em Alagoas. Procede a informação do ponto de vista da preocupação maior com a febre amarela? Não há por que não nos preocuparmos. Nós temos o vetor. O Aedes é um deles, não é o mais eficiente, mas é um deles. Nós temos vetor, nós temos mata, nós temos os mamíferos que podem adoecer também. Mas, por enquanto, não há circulação de febre amarela. Mas a gente tem que se manter vigilante, sim.
tem que se manter vigilante. E qualquer caso suspeito é notificado e investigado rigorosamente, porque a gente precisa ter certeza que não temos casos circulando. O que parece só para o município de Delmiro Gouveia, que está vizinho ao estado da Bahia, né? O município é que há uma recomendação de vacinação. Isso, por enquanto. O Ministério da Saúde já sinalizou que a partir do próximo ano a vacina vai ser indicada para a população em geral. Que é o que o Ministério da Saúde deveria ter feito há longo tempo, não é? Então, a gente está esperando acontecer os casos para vacinar a população. O ideal é que a vacina preceda o adoecimento, com certeza. Agora, doutora, sempre no período do inverno há essa preocupação com os vetores de doenças nesse período. É a veiculação, chamada veiculação hídrica, não é? Desses vetores, qual é o que mais preocupa a Secretaria? Nesse período chuvoso, leptospirose é a nossa grande dor de cabeça. As enchentes? As enchentes ou até mesmo as poças d'água na rua, onde há urina de rato, em que as pessoas colocam, se tiver alguma lesão, só o fato de ter contato com a água pode contaminar. Adoecer. Ano passado nós tivemos aquela enchente, nós tivemos um número recorde de leptospirose e eu não estou nada tranquila. Não estou nada tranquila com esse ano. Há uma previsão de aumento de chuvas e nós estamos alertando a população sobre os cuidados, mas é uma doença bem difícil de prevenir, porque quem está no meio da situação não tem como fugir sair. Muitas vezes, né? Exato. Então, o que nós podemos fazer de melhor, talvez, é diagnosticar e tratar bem esses casos, para que eles não venham a morrer. Doutora, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e a gente volta, aliás, segundo intervalo, e a gente volta em menos de 1 minuto. Até já. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a médica infectologista Marjane Lemos, ela que é também superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde aqui de Alagoas. E nesse período de inverno, as doenças que são levadas através dos vetores, como influenza, chikungunya, dengue, hepatite, enfim, a gente está falando sobre as várias doenças que acometem a população, sobretudo a população de baixa renda, nesse período do ano. Doutora, nós falávamos aqui no intervalo sobre o aparecimento de mais casos de Zika. Isso. E tem a ver, além dessa condição, dessa época, mas o que é determinante para o aparecimento desses casos? Na realidade, o aumento do número de casos de Zika em Alagoas não se deveu, neste momento, não se deveu a uma epidemia. Pelo contrário, é que Alagoas foi pioneiro na implantação do teste rápido para Zika em gestantes. Para identificar. Isso, o que acontece? Cerca de 80% das pessoas que têm Zika não têm sintoma algum. Ela adoece e não sabe que adoeceu. Eu sou uma delas. Eu fiz exame semana passada só para saber se já tive, não sei quando. Porque há graus de gravidade? Na realidade, só 20% a 30% das pessoas sentem os sintomas. A grande maioria ou não tem sintoma, ou tem um sintoma tão leve, uma coceirinha tão leve que passa por outra coisa. Que pensa que é alergia. Exatamente. Então, qual foi o racional da Secretaria de Saúde de Alagoas? 80% daquelas mães que tiveram crianças com microcefalia, elas não sabiam que tinham Zika. Então, é importante que a gente oferte um teste para essa gestante já na entrada do pré-natal, primeiro para saber se ela está com infecção aguda,
saber se ela já teve infecção e, portanto, ela não tem risco de adoecer durante a gravidez, porque já está imunizada, ou saber se ela não tem proteção nenhuma e que precisa reforçar o uso de repelente. Então, nessa implantação do teste rápido de triagem, nós acabamos tirando os casos debaixo do tapete. Então, enquanto o resto do país notifica apenas quem apresenta sintoma, Alagoas está notificando também quem não tem sintoma, mas tem um teste positivo. Daí o aumento aparente de casos. Não é uma epidemia. Nesse caso, não Qual é. a importância de se fazer o exame e detectar se você foi portador ou não da Zika? Para a gestante, para a mulher, é fundamental. Para as mulheres que pretendem engravidar. O fato, a semelhança de outros vírus, a gente não tem ainda 100% certeza, porque a Zika é muito novo, mas acredita-se que uma pessoa que já teve Zika não vai ter uma segunda vez, não tem mais de um tipo de vírus Zika. Então, uma infecção anterior funciona como se fosse uma vacina. Então, se uma gestante começa pré-natal, ela já tem um marcador de infecção crônica, porque tem o agudo e o crônico. Se tem um marcador crônico de que a infecção foi anterior à gravidez, eu fico tranquila com essa gestante, sabendo que ela não vai se contrair novamente, portanto, ela não vai ter um filho com síndrome congênita da Zika. Se ela tem um marcador de infecção aguda, eu tenho que investigar melhor para saber se essa infecção realmente foi na gravidez ou se foi um pouquinho antes dela engravidar. E se ela não tem de jeito nenhum, eu sei que aquela mulher é suscetível, ela precisa usar repelente. Alagoas também foi pioneiro na decisão de distribuir repelente, não só para quem é usuária do Bolsa Família, mas para toda gestante beneficiária, usuária do SUS suscetível à Zika. Então, esse teste é fundamental também para a gente triar quem é que precisa de repelente e quem não precisa. E hoje continua sendo feita essa distribuição, doutora? Sim, de forma sim. sistemática Sim. e levando em consideração esses condicionantes? A partir desse ano, a partir de abril, nós pactuamos com os municípios que eles devem fazer o teste para a Zika na sua gestante. A gestante chega no pré-natal, recebe seus dois frasquinhos de repelente, porque a gente não sabe qual a situação dela ainda, e faz o teste. Se ela já teve Zika, ela não precisa mais receber repelente. Se ela nunca teve, ela passa a receber 2 frascos por mês até o finalzinho da gravidez. Qualquer pessoa que seja cometida por uma doença viral, como essas que nós estamos falando, pode encontrar o tratamento ou o atendimento inicial nas UPAs, nos postos de saúde e outros hospitais de referência? Isso. O ideal é que a primeira porta de entrada, se preferência, na unidade básica de saúde, mas há quadros virais que você não pode aguardar por um agendamento de consulta. Então, pelo pronto atendimento mais próximo, UPA, identificando uma situação que precise de referência, nosso Elvio Alto é nossa grande referência para os casos mais específicos. Referência há muitos anos, né? Então tem uma expertise toda especial para identificação. Exatamente. Exatamente por isso a gente deve reservar o Elvio Alto para os casos mais graves, os casos mais específicos. Porque se a gente encher o Elvio Alto de pessoas com síndrome gripal leve... Pois é, o que acontece no Elvio Alto é o que acontece geralmente no HGE, né? As pessoas vão para o HGE para ter um atendimento ambulatorial que muitas vezes falta na proximidade da sua casa, notadamente no interior do estado, não é? Porque as UPAs aqui têm dado esse atendimento, essa atenção às pessoas. Existem áreas em Alagoas que estão bem assistidas de pronto atendimento, outras em que há um vazio assistencial que acabam levando essa pressão para os hospitais mais especializados, isso é fato. Pois é, o fato de, no interior do estado, há um tempo, havia hospitais de baixa, média complexidade e a ausência hoje desses hospitais faz falta, não é? Com certeza, faz falta e há uma tentativa de reestruturação dessa rede. Então, hoje já tem hospitais funcionando muito direitinho, UPAs, mas ainda tem municípios que carecem. Eu, particularmente, trabalhei também no Hospital de Santana do Ipanema, é um hospital do qual eu sou absolutamente fã. Porque dá uma resposta para a população do sertão alagoano. Toda a região. Indispensável. É verdade. Indispensável. E tem de se colocar uns hospitais gerais, a tendência é essa mesmo, em cidades polo, que congregue toda a região,
para que o paciente não tenha que se deslocar para Maceió e comprometendo até a sua vida. Não né? é possível, não é viável, nem é racional ter um hospital em cada cidade de Alagoas, mas ter pelo menos um em cada região de saúde com certeza é fundamental, até para que determinados casos não cheguem a Maceió tão descompensados, já à beira da morte. Exatamente, já debilita, né? O simples deslocamento debilita a pessoa. Doutora, em relação às regiões no estado que possam ser consideradas mais críticas do ponto de vista dessas doenças do período do inverno. Cada região tem sua particularidade e sua doença. Então, o sertão é muito suscetível à leishmaniose, como eu havia falado, porque o mosquito se prolifera em material orgânico. Fezes de animais. Então, zona da mata, capital, leptospirose é o que temos com mais frequência. No estado inteiro tem proliferação de Aedes. Então, não há nenhuma região que esteja livre de risco de infecções nesse período chuvoso. Bem, então, partir para aquelas medidas preventivas que na verdade, consegue desviar a população das doenças. Né? E eu, particularmente, acredito muito na educação. Muito na educação. O papel da escola, da rede estadual e municipais. Fundamental. A educação bem feita, de qualidade, que leve o indivíduo a não só ter conhecimento, mas a pensar, raciocinar e buscar informação é fundamental para a saúde na nossa população. Nós estamos desenvolvendo um projeto, vai ser lançado próxima semana, Educação é Saúde. Vamos desenvolver um projeto piloto em algumas cidades que tem maior índice de infestação por Aedes e outras que têm maior índice de parasitológico de fezes positivo. E vamos trabalhar com as crianças na escola e vamos avaliar qual vai ser o desfecho dessa história. Vamos educar as crianças para a prevenção, educar os pais para que dê esse suporte para as crianças em casa e vamos depois avaliar onde é que eu acredito muito nisso. O interessante também, que é algo que não se vê com muita frequência, é que o Estado coloque peças publicitárias da vacinação, mostrando o mito que significa, como a senhora já falou, nas TVs, nas rádios, porque essa massificação dessa informação é que vai determinar os adultos a se cuidarem. Faz né? parte do processo educativo em massa também, da população. em massa, de fato, nós não conseguimos fazer campanha publicitária em torno da vacinação, o que eu lamento. Fizemos algumas campanhas publicitárias esse ano, a de HIV foi muito boa em dezembro, teve uma repercussão muito boa. Fizemos uma no Carnaval abordando a questão do Aedes, rancenias e câncer de pele, que teve uma repercussão boa também. Agora vamos fazer essa de educação e saúde, mas não conseguimos alavancar nenhuma e de fato é importante. E é importante. importante, não pode prescindir de um instrumento desse que atinge milhares de pessoas simultaneamente. Agora, a senhora falou em testes de HIV, projeto Centro de Testagem e Acolhimento, que visa aumentar o acesso da população a esses testes. Como está o andamento? Isso já existe pontos de testagem e aconselhamento fixo, existe um no Pan Salgadinho, que funciona já há um bom tempo, que dá uma boa resposta. Maceió, ano passado, iniciou um projeto piloto, quando eu estive na coordenação do programa, em que a gente começou a levar testes para a comunidade. Então, se os homens não vão às unidades de saúde, nós vamos aos homens nas comunidades, aos sábados, enfim. E dessa minha experiência no município de Maceió, a gente iniciou um projeto na Secretaria Estadual de Saúde que está sendo muito interessante. Então, semana passada nós fomos a um dos shoppings da capital, testamos 400 pessoas. Que bom, as pessoas estão participando também. E a ideia é que a saúde chegue às pessoas, que não espere que elas vão aos postos de saúde em busca de atendimento. O cenário da AIDS aqui em Alagoas, qual é? É assustador. A gente tem diagnóstico de HIV ou AIDS, ou ambos, depende da evolução, diariamente. E não é por falta de informação? Não é por falta de informação, não é por falta de preservativo, é o não se enxergar como vulnerável. Subestimar. Né? Exatamente. A gente tem muita dificuldade de entender que pode ser eu. Posso Por ser eu, qualquer mulher, via, posso né? ser eu, mulher casada, com parceiro fixo que venha contrair e eu preciso, no mínimo, me testar uma vez ao ano. Ou pode ser quem tem namorado fixo, mas que muda de parceiro, enfim. Então,
O uso de preservativo é fundamental, a testagem anual é fundamental, a busca de medicação preventiva quando esquece o preservativo é fundamental também. Pois bem, infelizmente, doutora, a gente vai encerrando aqui essa entrevista que ficou um gosto de quero mais, mas eu espero em outra oportunidade tê-la aqui novamente para fazer essa prestação de contas do serviço que é realizado e da importância que é a população também se conscientizar de atender ao chamamento da Secretaria e das secretarias municipais para buscar se preservar dessas doenças. Obrigada mais uma vez. Obrigada, estou inteira à disposição. Mais do que gestora, eu sou apaixonada pela infectologia, então estou à disposição. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.